nossos ouvintes, seus familiares. É com alegria que estamos aqui. E a palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E nós estamos pensando e orando e nos dedicando à vida de comunhão com Deus. Vocês são bem-vindos, são bem-vindas. Vamos orar a Deus. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade maravilhosa de semear a tua palavra. A tua palavra são sementes preciosas que nós estamos espalhando, Senhor Deus, na vida das pessoas e das famílias. Que esta palavra, Deus, possa produzir consolo, coragem, fortalecimento, possa fortalecer saúde, Senhor Deus, na vida de cada ouvinte, Senhor Deus. Nós rogamos pelo nosso país, pelas nossas autoridades, rogamos, ó Deus, que o Senhor transforme o Brasil numa nação de abundância de comida para todos os brasileiros e os imigrantes que aqui chegam, Senhor Deus. Rogamos, ó Deus, que esse país seja um país de uma educação extraordinária, de hospitais extraordinários. Ó Deus, estende as tuas mãos sobre a terra brasileira, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora, irmãos e irmãs, chegou o precioso momento de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu escolhi o texto de 1 Reis 19, de 1 a 18, que fala sobre o profeta Elias. Vamos ler esse texto agora. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada, os profetas de Baal. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Que vendo nele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. Ele pediu para morrer e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis então um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te, come, que muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: que faz aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus
exércitos, que os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, o terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, o fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que faz aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, que os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem, unge Hazael, o rei, sobre a Síria. Meus irmãos e minhas irmãs, o profeta Elias era um homem íntegro, era um homem zeloso pela palavra de Deus, um profeta abençoado, com um ministério longo e de qualidade. Mas Israel, a sua nação, o seu povo, decidiu desobedecer ao Senhor Deus. Acabe, o rei, casou-se com Jezabel, que era de um outro povo, Jezabel que tinha outra cultura, que servia outros deuses, e ela decidiu acabar com a religião de Israel, do Deus único, Senhor e verdadeiro, para acabar com a pregação da palavra de Deus em Israel. Ela começou destruindo os lugares santos de oração, ela começou a destruir e matar os profetas do Senhor, e Elias entra numa depressão. Por isso, nesse momento, eu quero refletir com vocês, com o título desta reflexão: o profeta Elias e a depressão. Ele chegou num estado de profunda exaustão e se viu ameaçado de morte e ia morrer mesmo. E ele começou abrindo mão do seu ajudante, que certamente, se ele fosse apanhado por Jezabel, ele morreria, o seu ajudante também. E ele fugiu para o deserto. Mas uma coisa maravilhosa é que lá no deserto apareceu o anjo do Senhor, um verdadeiro terapeuta. E nesse encontro de Elias com esse terapeuta espiritual, esse ser divino cuidou de Elias em relação à comida e à bebida, beber água e comer. Isso faz parte de quem quer se recuperar da depressão. E ali estava esse mensageiro de Deus. O sono faz parte dessa recuperação. Tanto é que o mensageiro de Deus permitiu que ele comesse e dormisse novamente. Quando a gente dorme, a gente restaura o nosso organismo e os hormônios
que nele existem. Ele permitiu que ele falasse do seu sofrimento, e falando do seu sofrimento, a gente percebe que em nenhum momento o anjo, terapeuta divino, fez críticas a Elias, corrigiu as suas palavras, lhe trouxe peso maior que na depressão, não mandou Elias a orar mais, não mandou Elias ler mais a Bíblia, não mandou Elias fazer mais nada. Ele ouviu Elias, ele sentiu a dor de Elias, e ele falou pouco e só o necessário para esse servo do Senhor abençoado. Portanto, irmãos, a depressão é como vírus, ela não vê o rosto das pessoas, ela não vê quem é fiel a Deus e quem é infiel a Deus. Elias era um homem fiel a Deus, e ele experimentou a depressão. Experimentou a depressão não porque estivesse fazendo nada errado, não porque estivesse em pecado. Não, ele experimentou a depressão em função do cenário político, econômico, social que o seu povo estava vivendo. Por isso, hoje nós estamos encontrando milhares de pessoas com depressão em decorrência do cenário político, econômico, social e espiritual que nós estamos vivendo. As pessoas estão com depressões, as pessoas estão lamentando, chorando pelo estado de depressão. Eu quero dizer a vocês, irmãos e irmãs, que no início do mês de setembro do ano de 2001, logo depois do acidente automobilístico do Recreio dos Bandeirantes, o meu filho Silas dirigindo, 3 amigos dele morreram e ele sobreviveu. Tivemos, eu e família, que providenciar uma mudança do apartamento para a minha casa, que ainda estava em obras, no mesmo bairro, na freguesia de Jacarepaguá. 2 amigos que faleceram eram do nosso condomínio. A crise se instalou em nossa família e nas famílias enlutadas. Fizemos o que era possível fazer por elas. O ambiente tornou-se como se fosse uma sala mortuária. Após a mudança de residência, eu fui contaminado pelo mosquito da dengue. Lutei, me recuperei. E aí, irmãos, irmãs, veio a depressão, exigindo um período longo de tratamento. Tornei-me vulnerável à depressão. Experimentei-a no meu corpo, na minha vida. Eu só a conhecia de ouvir falar, de ler textos científicos. Agora eu a experimentei no meu próprio organismo. Mas tem um lado positivo também. Em função de ter experimentado a depressão, de conviver com essa doença horrível, eu ajudei a evitar alguns suicídios e ajudei muitas pessoas a serem recuperadas, a serem curadas desse mal que domina o Brasil, domina o mundo todo. Depressão é algo sério, meus irmãos e minhas irmãs. Depressão não é preguiça, não é um defeito de caráter. Depressão não é um defeito de personalidade. Depressão não é ausência de força de vontade.
não é demonismo, não são demônios, não é falta de fé. Depressão não é cobrança divina, não é pecado. Depressão, meus irmãos e irmãs, é uma doença avassaladora que tenta e às vezes consegue inutilizar as pessoas. De onde, quais são as causas da depressão? Pode ser um ambiente onde se convive com uma pessoa doente, parentes e cuidadores de pessoas doentes, pode levar essas pessoas, parentes e cuidadores, à depressão. Pode ser uma predisposição orgânica. O próprio organismo já tem essa predisposição. Pode ser baixo funcionamento da tireoide, questão orgânica. Pode ser o desequilíbrio hormonal. Nossos corpos têm hormônios. Para o nosso organismo funcionar adequadamente e plenamente, é necessário equilíbrio hormonal. Mas pode ser ainda mais. A depressão pode ser resultado de fatores bioquímicos, cerebrais, dos transmissores químicos do cérebro. A gente precisa ter um ligeiro conhecimento dessas causas para a gente poder ser útil àquele que padece, àquele que sofre. O cenário criado pelo coronavírus favoreceu a pandemia nova, a pandemia da depressão. São milhares de pessoas sofrendo com depressão e muitas delas se suicidando em nosso país e no mundo todo. Pode existir pessoas pertinho de você nesse estado depressivo. Há um temor no nosso cenário brasileiro, há um temor generalizado sobre as possibilidades de novas pandemias. As pessoas estão perguntando o que é que vem depois dessa. E esse temor, ele é um dos causadores do sofrimento. Covid-19 acionou os gatilhos, ou o gatilho de outras doenças que estão surgindo de uma maneira veloz: a insônia, transtornos obsessivos compulsivos, a ansiedade, estresse, feminicídios, suicídios. Como aumentou o número de feminicídios, pessoas estressadas, ansiosas. O estresse ocorre quando o seu corpo não está aguentando as atividades que você precisa realizar. Aí você fica estressado. Já a ansiedade está na imaginação de algo que poderá ou não acontecer. A pessoa fica imaginando algo que não aconteceu, que poderá acontecer ou não. É o sofrimento por antecipação de algo na mente. E nós estamos vivendo com isso tudo. O nosso ambiente é um ambiente tenebroso, conforme diz a Epístola aos Efésios. Não é só a preocupação de contrair o vírus, mas também das sequelas que podem ser provocadas pelo vírus, como lesões cerebrais e alterações neurológicas são as principais, mas existem outros tipos de sequelas. A redução do contato físico com as pessoas, mas
uma exigência válida, necessária, mas já está causando fobia social, resistência em sair de casa, inclusive para compromissos sérios. Por isso, irmãos e irmãs, tem aumentado o consumo de bebidas alcoólicas, drogas, antidepressivos. O consumo aumentou exageradamente. Cresceu o número de mulheres espancadas e mortas diante dos filhos. Isto gera depressão, isso gera inúmeros tipos de doenças. Cresceu o número de estudantes deprimidos e viciados em jogos. As escolas estão fechadas. Os roubos cibernéticos contra os idosos e pobres dispararam nos últimos meses. A recessão econômica provocou o fechamento de empresas e, como consequência, veio o desemprego, as desigualdades sociais. 10 milhões de brasileiros passando fome, o vírus sistêmico da corrupção destruindo hospitais, destruindo escolas, gera depressão. Não são todos que conseguem atravessar, fazer essa travessia sem sofrer os impactos da depressão. Então, a depressão, como o vírus, ela não escolhe pessoas, posição social, não, ela vem atacando todos e todas as faixas etárias, o que poderá desencadear outros transtornos mentais a partir da genética e dos fatos sociais. Nosso contexto social, econômico e espiritual cheio de contradições, com milhares de pessoas famintas e milhares de pessoas obesas. Já pensou nisso? Pessoas que estão comendo demais, ou pessoas que não conseguem ficar sem comer, comem demais, e pessoas que estão morrendo de fome. Já pensou nos escândalos levando o nome de Deus, dos evangélicos, de pregadores da palavra de Deus, envolvidos na corrupção, obcecados pelo poder, sendo vergonha para a nação, vergonha, vexame para a igreja? Isso também causa depressão. São desapontamentos, são frustrações inúmeras. Mas, irmãos, quais são as consequências dessa crise sem fim conhecido? Haverá um fim, mas nós não conhecemos. Quais são as consequências? Como é que você vai identificar alguém nesse estado de depressão? Isso é um desafio missionário da igreja. É um desafio meu, um desafio seu. É um desafio nosso. Uma pessoa que precisa de ajuda, ela está com tristeza, desesperança, irritabilidade, sentimento de culpa, falta de prazer pela vida, redução da energia física e fadiga, gestos lentos e fala arrastada, inquietação, falta de concentração, distúrbios do sono, perturbações
alucinações noturnas, pensamentos de morte, reclamações e murmurações constantes. Quem está assim está precisando de ajuda, irmãos. Nós somos missionários, a missionária de Deus. E nós podemos fazer alguma coisa. Nós podemos ajudar os deprimidos e as deprimidas, ouvindo-os com paciência, sem criticá-los, sem fazer comparações, sem exigências morais e espirituais, mas lendo textos bíblicos adequados, orando por elas, telefonando para elas. Essas pessoas precisam ser ouvidas, essas pessoas precisam de compreensão, de olho no olho. As pessoas precisam que alguém as entenda e possa ouvi-las. Esse é o nosso desafio missionário, irmãos. A nossa luta diária diante das pessoas sofrendo com depressão. Então nós podemos ajudá-las com poucas palavras diárias, né? Orando por elas, ensinando-as a prática da oração, ensinando-as a meditarem, a fazer exercício de respiração, ao relaxamento, a entrar no quarto, ficar no silêncio, ouvindo boas músicas, canções que inspirem e que ajudem a vida delas. Essa é a nossa missão. Nós somos discipuladores e discipuladoras. Podemos ajudá-las encaminhando-as para o tratamento medicamentoso e psicoterápico. As pessoas precisam de atenção de especialistas da área de saúde. Existem boas instituições em nosso município, em nossa cidade. Existem os atendimentos virtuais, existem as farmácias populares, existem bons médicos, boas médicas que têm disposição para dar um atendimento, para ajudar, mas nós somos os primeiros a começar a tarefa de ajudar, de orar, de acompanhar. Não podemos esquecê-las. Esse é um trabalho missionário de todos os seguidores de Jesus Cristo, de todas as seguidoras de Jesus Cristo. Você não pode fazer muito, mas você pode fazer pouco. E o pouco que você fizer, faça com qualidade, como se estivesse fazendo para o próprio Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Se esta palavra é boa para você, divulgue-a, espalhe esta pregação nos seus grupos sociais, no WhatsApp, e peça às pessoas para que se inscrevam em nosso canal. Que Deus possa te abençoar, te fortalecer, que você seja uma bênção de Deus nesses tempos de pandemia da depressão, em nome de Jesus. Amém. E agora vamos orar, encerrando esse precioso culto. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos imensamente por esta oportunidade singular de louvar, engrandecer o teu nome e de pregação da tua palavra. Senhor Deus, que este culto possa alcançar muitas vidas. Que esta reflexão anunciada aqui possa ser útil para pessoas em estado de depressão e para pessoas que não estão com depressão, mas que possam ajudar as demais pessoas enfermas, Senhor. Senhor Deus, que esta palavra seja palavra de
cura, de libertação para os nossos ouvintes, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que haja saúde em cada casa, que haja paz, Senhor Deus, que as portas sejam abertas, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo possa trazer discernimento, sabedoria, graça, ciência para cada vida, em nome de Jesus. E que a paz do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós aqui, irmãos e irmãs, sobre todo o povo de Deus, em toda a face da terra, agora e para sempre.